pessoal, aqui é a Daniela do Bem Canadá. Hoje estamos com o Fábio Aguiar, ele é administrador de sistemas em Montreal. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo certo. jóia. A gente vai falar hoje sobre a chegada dele na província do Quebec em 2014, que o processo que Exato. começou em 2010 e a chegada dele em 2014, e as dificuldades que ele teve com a língua para conseguir emprego. Então, se esse assunto interessa para você, já deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos novos vídeos. Então, vamos lá, Fábio. Você, você deu entrada no seu processo lá no Brasil em 2010, Exatamente. Em 2010 a gente começou a fazer o processo para imigração. certo? Era num tipo de visto que não tem mais, né? Eu não sei como é que está hoje em dia, mas você já viria com o status de residente permanente. E aí, como que era naquela época? Então, você dava entrada com o pedido de status de residente permanente, você aguardava uma lista de chamada. Se você fosse sorteado pela lista, você tinha que antes atender um certo pré-requisito, era tipo um teste para saber se estava apto para poder entrar como residente permanente ou não. Se Uhum. passando nesse primeiro teste, né, de avaliação de requisitos, você iria ser chamado para uma entrevista, teste a teste entre você e eu não lembro o nome da pessoa, se era um imigrante, alguém que gerenciava a imigração em São Paulo. Então, você tinha uma Isso visita com essa direto no pessoa consulado. do consulado ou nos estados que não são do consulado do Quebec, eles visitavam esses estados do Brasil para poder fazer essa entrevista. Certo. Aí você tinha que fazer a E, entrevista pessoal, né, em e francês. aí você levou 4 anos se Sim. preparando. Foi um belo projeto, né? A chegar aqui, sim. A entrevista a gente realizou no meio de 2013, né? Então, entre 2010 que a gente deu entrada até 2013 foram quase 3 anos de preparação, de modo geral. E o que foi essa preparação? A língua, bastante, né? Fez francês É, lá? a gente fez francês do Brasil, só que é muito diferente do quebecois. É impossível você comparar, você pegar um professor que fala francês da França e você... É bem Hum, complicado, é bem complicado. certo. Então a gente preparou com francês, na verdade, e a gente ia passando pequenas etapas. O governo do Canadá enviava para a gente alguns requisitos, a gente enviava de volta, até que chegou o dia da bendita entrevista, né? Que aí você tinha que falar diretamente com o responsável em francês. E ele fazia perguntas específicas, né? E é isso. A gente deu sorte, conseguiu passar, eu e minha esposa. Não, deu sorte não, né? Você se Deus, preparou, a gente deu vocês se sorte, deu sorte. prepararam. É Porque verdade, um você me pouco. disse que teve uma outra pessoa que ela não Sim, passou na entrevista e acabou perdendo a oportunidade, porque depois só exato. poderia reaplicar novamente em dois Após anos. 2 anos, exato. Naquela época Então, era quer assim. dizer, Né? não Naquela podia época, arriscar, né? Tinha que sim, hein? saber falar pelo menos o basicão lá. Um O pouco mais do que o basicão. basicão, né? Então, a diferença é que nessa época você tinha o requerente principal e a pessoa que não era requerente principal. Minha esposa ficou como requerente principal porque ela já falava inglês e ela se deu melhor com a língua francesa no início. Uhum, Então, eu escolhi ela, né? Ela se uhum, escolheu para fazer, uhum. porque era melhor para nós dois, ela sabia falar mais do que eu. E fico, tô aqui graças a ela. Foi ela que me colocou aqui. Legal, isso aí, é Isso é parceria. verdade. É, E aí tudo bem, aí vocês chegaram em Montreal, foram direto morar em Montreal. exato. A gente Ok. conseguiu alugar um apartamento, a gente veio com 2 cachorros e 2 gatos. A gente conseguiu alugar um apartamento que aceitasse essa trupe por um mês. Uhum. A gente não tinha filho na época e a gente foi para Montreal, ficamos um mês lá, até que a gente achasse algum outro lugar para a gente alugar que aceitasse cachorro e gato. A gente conseguiu, depois de muita pesquisa. Uhum. Depois de quanto tempo? A gente tinha 30 dias para arranjar, a gente pesquisou os 30 dias desde quando chegou. Desde o primeiro dia a gente começou a procurar apartamento. A Ok. gente visitou muita coisa. Andou, né? Andamos, andamos. Com animais é difícil demais. Ainda É, mais quatro, né? Não é só sim, um cachorrinho, né? São quatro animais. verdade. Então, aí tudo bem, você arrumou o lugar para morar, estava instalado, aí foi em busca do seu primeiro emprego. Exato. A gente teve a ajuda de um organismo aqui, que ajuda imigrantes, né? Uhum. E aí eu conseguia pequenos trabalhos na área de TI, né? Até em empresas conhecidas. Mas eram tipo projetos pequenos, então você não dá uma sustentabilidade grande, né? Uhum. A minha dificuldade realmente Dava era a para pagar língua. as contas? Dava para pagar as contas. A gente veio com dinheiro guardado, como todo mundo que projeta imigrar vem com dinheiro guardado, mas a questão de que
quando você trabalha a vida inteira, né, você quer continuar trabalhando. Você, depois de um mês, fica em casa, você se sente um pouco pesado, você quer trabalhar, mostrar serviço. Então, minha esposa conseguiu um emprego nesse órgão, né, e eu comecei a ficar lá como Benevole, como ajudante, né, Que é o para ajudar. voluntário, né? O Voluntário, Benevóleo. exato. Ok. Como voluntário, e aí depois de um tempo eu consegui Essa empresa, o que que emprego era? na Era a área. empresa que ajudava imigrantes? Que Então, vocês não é começaram a empresa, acho trabalhar? que é um órgão aqui no Canadá. Eu não sei se posso falar nomes, é um órgão, inclusive boa parte dos amigos que a gente tem hoje, que a gente considera como família, a gente conheceu lá. Brasileiros, todos Ah, brasileiros. Né? E continua ajudando brasileiros até hoje. Né? Isso não vou fazer publicidade, que eu não sei se eu posso. é É uma uma organização é sem governamental, governamental, sem fins sem fins lucrativos, que lucrativos. ajuda Né? imigrantes. Exatamente, exatamente. Tá, e aí eles ajudam a Realocação, pessoa a chegar, arrumar casa, então, de arrumar tudo. emprego, Até consulta psicológica eles ajudaram na época, alimentação também, tudo de cestas. graça. Tudo de graça. E Você existe até paga uma hoje, taxa você disse. pequena. Existe até hoje. Você paga Ah, uma taxa pequena, é $5 a cada 2 meses, algo assim. É bem pequeno. Mas é uhum. bem necessário, porque quando a gente chega em outro país, a gente não tem toda a nossa carga do país que a gente viveu a vida inteira. Você Precisa não de conhece a muita ajuda. cultura, você não conhece ninguém. Geralmente o brasileiro, porque meus amigos também chegaram dessa forma, né? Eu não quero generalizar. A gente acha que a gente pode chegar, não, vai dar tudo certo. Mas não é bem assim. Né? Você tem que Principalmente num conhecer lugar onde pessoas. se fala francês, né? Exato, Que a gente vai meio que preparado para falar inglês, mas não sei exato, se a gente vai preparado para falar francês no dia a dia. exatamente. Você tem toda a razão. E você falou que conseguiu pequenos empregos. Esses Sim. daí foram fáceis de você arrumar. E o seu É, francês, como que estava quando você chegou aí? Você tinha se preparado lá no Brasil? tinha preparado. Com a professora que era francesa, né? Na verdade era Francesa belga. de Paris, da É, França. da Bélgica à França. E aí eu Ah, não sim. entendia nada do quebecois. Então, o que aconteceu? Eu tive dificuldade realmente de me realocar no trabalho. Eu tinha pequenos projetos da área de TI em empresas de jogos e eu fazia esses projetos, mas eu queria realmente trabalhar. Então, surgiu uma proposta de um amigo me indicou, porque ele trabalhava numa fábrica na parte de administração. E eu diretamente falei, olha, eu preciso treinar o francês, preciso melhorar meu inglês, eu vou para a fábrica. Conversei com minha esposa. Minha esposa, não, vai, é para treinar a língua, é temporário. Eu fui. E me ajudou bastante. Trabalhei na fábrica durante 2 anos. Eu tenho meu LinkedIn, Você ficou tenho um 2 anos hiato. lá? 2 anos, eu saí da parte de... Mas eu tive a evolução na fábrica. Eu saí da parte de produção e fui para administração. Que legal. Mas você disse que você fez aula de francês aí também. Como que você Sim, fez as sim, duas sim. coisas? Assim quando eu cheguei, logo quando eu cheguei, a gente chegou em setembro de 2014. E a gente deu entrada, né? Eu dei entrada, minha esposa também, para fazer a francização no fim de 2014 e início de 2015. Hum. Então, devido às regras, na época eram três níveis de francização, eu entrei no terceiro nível. Então, eu passei 3 meses fazendo francização. Ou seja, Ah, foi até maio, junho, mais ou menos, de 2015. E logo depois, eu entrei na fábrica. então foi Mais ou menos isso. rapidinho. Foi bom então ter feito francês no Brasil. Sim, ajudou bastante. Ajudou bastante, mas eu acho que a melhor, o que mais me ajudou aqui realmente foi ter em contato com o quebecois. Por isso que eu optei para ter um trabalho full time em Uhum. algum lugar em que eu pudesse falar francês e inglês. Porque às vezes a gente fica estudando entre a gente acha que a gente consegue falar, mas é muito mais complicado você falar com uma pessoa que é daqui, uma pessoa local. Então a língua realmente acho que é o É a fator. vivência, né? O que a gente chama de tem que ter a vivência para poder, o dia a dia, para poder Exato. realmente pegar. Porque é igual inglês, né? A pessoa que. Tem gente que estudou 8, 10 anos de inglês no Brasil. Para os brasileiros, ele é considerado um Fala nível perfeitamente. fluente, e chega aqui, ele fala: Meu, o que aconteceu? Eu não estou falando, meu, né? Gíria de paulista. Eu não sei falar, eu só achava que sabia tudo, né? Então, quer dizer, Concordo. nada como a vivência para a gente Sim, poder realmente aprender a cultura do local, né? A sim, maneira, o dialeto lá do local, né? Porque se você for falar inglês nos Estados Unidos é diferente, se sim. você for falar na Austrália é diferente também, mas também a gente só aprende isso com o tempo, né? A gente só consegue Exatamente. perceber essa Convivência também. Você diferença. tem que estar lá. É, Você tem que estar é. lá para poder aprender. É, E aí você com certeza. conseguiu aprender o francês daí, né? Com a Então, sua no base dia a que você já dia, tinha. aprendendo francês na fábrica, eu consegui sair da parte da linha de produção. Teve outra proposta desse mesmo amigo, que ele estava saindo dessa fábrica da administração,
eu fiz os testes necessários, que para mim eram fáceis, que era trabalho com Excel e tal, simples. Eu sou da área de TI há Uhum. 20 anos. E aí eu consegui passei por todo mundo que tinha que passar e consegui entrar na parte de administração. Aí fiquei por mais um ano. Ali realmente foi onde eu cresci meu vocabulário, porque eu tinha contato diretamente com supervisores, era sempre em inglês, ou o outro só Papéis. falava francês. Muito papel, muito relatório, muito e-mail, então foi ali que eu... Isso eu indico para qualquer pessoa, se você estiver aqui no país, você não fala inglês ou francês, ou você fala menos do que você deveria falar para se recolocar no trabalho, não importa o emprego que você pegue, mesmo que seja temporário, vá, converse com as pessoas, aprenda o dialeto local, o jouali francês, ou então a forma que eles se comunicam em inglês, vai te ajudar a você conseguir suas metas pessoais, que é voltar à sua formação no Brasil ou outro mais. E é o que Mas a se gente você... fala, né? Achar uma porta de entrada. Exato. É isso Então, você que... achou a sua porta de entrada, Sim. você foi lá para a linha de produção, mesmo, né, você tendo mais qualificação do que Sim. isso, mas foi lá e foi galgando lá no seu lugar ao Sim, com sol, certeza. Com até onde certeza. deu para você chegar na empresa, para você conseguir. São Sim, steps, né? exato. São passos que a gente tem que passar e que é muito prazeroso. Sim, Vamos com dizer certeza. assim, eu acho que depois que a gente passa por tudo isso daí, você chega no final e fala assim, não, é, E é importante. trabalho É, feito, com certeza. né? Passei Recompensa, por a recompensa, né? recompensa. Recompensa, a recompensa chega. Na verdade, assim, E aí a sua esposa, ela começou a trabalhar lá na área, ela você falou que ela é sim, contadora. ela é contadora, ela começou a trabalhar nesse órgão, né, que a gente teve ajuda, ela trabalhou lá por um ano, só Olha, que que, legal. Vocês deram só que um pouquinho de sorte também, né? é, o primeiro, que a gente fala para todo mundo é que o primeiro ano é sempre difícil para todo mundo, é É. muito difícil. O primeiro ano, depois do primeiro ano, você começa a entender como a máquina funciona, aí você vai embora. Mas o primeiro ano é difícil para todo mundo, não tem essa pessoa que chega aqui, tá tudo ótimo, é mentira. Você vai Uhum. ter saudade de sua família, você vai ter problema com a cultura, você vai ter problema com o frio, mas depois disso você vai começando a entender como funciona a máquina e você consegue andar se você quiser andar. Minha mulher trabalhou um ano nessa, nesse órgão, depois Uhum. ela conseguiu, né, porque ela já tinha experiência aqui de trabalho na área, ela conseguiu empregos em outras empresas grandes até. Hoje em dia ela trabalha, ela é chefe contábil de uma empresa aqui em Longueira. Nossa, que Então, legal. tá Isso tudo tudo em certo. 6 anos, né? 6 anos, 6 anos. E aí Foi. você saiu de lá e você foi para uma empresa trabalhar como administrador Então, de sistema. é, Ah, é. Agora então, chegou só, né? chegou só. É, o que acontece? No Brasil, eu saí de lá como manager, foi o meu último cargo no Brasil. Então eu sabia me comunicar muito bem em português. Hoje em dia eu tinha que estar um pouco mais defasado, minha língua é portuguesa. Mas aqui eu não conseguia me vender em francês. Eu não Uhum. conseguia me vender em inglês. Então eu precisava realmente ter essa conexão da língua para poder conseguir me vender. Então eu consegui me vender para a primeira empresa que apareceu de tecnologia. Eu comecei a postular para várias empresas. E aí, uma me chamou para conversar, eu fui conversando e fazendo teste de entrevista. Eu não estava ligando realmente em conseguir um emprego, eu queria fazer teste de entrevista para minha área, Ah, sim. para treinar. Então, eu Uhum. comecei a postular para técnico 1, que é a coisa mais barata que tem aqui da área de tecnologia. Técnico de suporte. E eu comecei a fazer Que é o diversas salário entrevistas. base. É o base, 35 mil por ano. Mas eu não Uhum. queria entrar, eu queria treinar minha, minha fala, como é que eu me comporto em relação a entrevista entre 3, 4 pessoas que não falam português, Uhum. me mandando perguntas em inglês e francês ao mesmo tempo. Aí depois de acho que 7, 8 entrevistas, eu consegui uma empresa que eu queria, eu postulei, já tinha experiência na entrevista, e aí entrei como analista nível 2. Fiquei lá um ano para poder entender quais são os softwares que se utiliza aqui na parte de sistema e Ah, sim. monitoração. E aí eu postulei para a empresa que eu quis trabalhar, que eu passava todo dia de carro por ela, que é a empresa aqui perto de Ah, casa. que E aí legal. entrei também, que é Ai, agora que que eu tô. bom. Que bom. É, e- Parabéns. obrigado. Depois que você entende como funciona a questão das entrevistas, você consegue se comunicar melhor na língua, né? Nas duas Sim, línguas, é. você consegue conseguir o emprego E que você tem você mais segurança realmente. também na hora de falar, né? Sim, com certeza, com Porque eu acho que a certeza. insegurança, o medo de falhar, ele às vezes é mais do que a gente. Talvez você fosse conseguir um emprego, mas às vezes a insegurança te traz isso Sim, daí, né? exatamente, Falhar exatamente. porque estava inseguro, não Por porque não, isso, não era capaz. exatamente, acontece muito. Por isso que eu comecei a postular para vários empregos na área de TI, no cargo mais baixo possível. E Para aí eu colocava treinar. o currículo, eu tirei
os últimos 3, 4 anos do Brasil, para não parecer que eu tinha um currículo muito elevado para a vaga, porque aqui você tem Uhum. toda a adequação de currículo para É. que te chame na vaga. E aí, olha, esse rapaz tem certificação, ele tem experiência, chama ele para cá, trabalho bom com salário baixo. Ok. Aí eu só queria fazer entrevista, não queria entrar. Tanto que eu neguei algumas empresas iniciais, porque a ideia não era entrar, era fazer entrevista para entrar onde eu queria. O que eu percebi aqui é que muitas pessoas que eu conheço que não são da área de TI também conseguem seu lugar no mercado de trabalho, mas vão tentando, né? Não Quanto desanimam, tempo que você melhor levou, língua. desde quando você chegou aí, para conseguir o emprego que você queria mesmo? 4 anos e meio 4 anos e meio? para o que eu queria. 4 anos e meio. E a sua esposa, quanto tempo ela levou para conseguir o emprego que ela realmente desejava? Olha, foi não, não preciso falar o nome. É, 3 anos, Três porque anos? Um ela pouquinho teve, antes? um pouquinho antes, porque ela teve a experiência de já começar a trabalhar na área desde quando chegou. Sim, sim. Isso muda muito. O que acontece aqui no Quebec é que não importa qual o seu currículo, o quão grande é, eles precisam saber se você tem uma experiência aqui. Pouco importa se você tem 15 anos da área, se você é gestor, Mesmo você tem porque eles experiência não aqui. têm como ir checar, né? Então eles querem saber se. Eles não Alguns podem checam, acreditar. alguns checam, Ah, tá alguns, ótimo. Se for, perfeito. né? Mas eu acho que. Mas realmente, muitas empresas não checam. É. E Então eles querem aí. aqui. Se você tem uma experiência aqui, aí ele liga para a empresa, liga para as pessoas, eles querem referência. E aí, se tudo tá ok, se você trabalhou corretamente, fica mais fácil você conseguir outros empregos depois. Que Essa é bom. mais ou menos assim que funciona aqui. É, foi uma boa trajetória de sucesso. Em 4 anos e meio você chegou onde você Sim, queria. Vocês dois agora estão onde vocês querem sim, com certeza. se Com certeza. dedicar. Só que isso começou há 10 anos, né? Então, quer Exato. dizer, A gente foi. abriu mão do Brasil todo, que a gente tinha também, né? Não é para achar que foi fácil. Falando assim, Não, parece que, nossa, em 15 minutos ele resolveu tudo, que é o tempo da entrevista aqui, né? não, Mas isso não foi. tudo que a gente está falando são 10 anos, né? Sim. 10 anos de projeto Canadá. Aí a gente conseguiu comprar casa, que é o que a gente quis comprar. A gente conseguiu ter 2 filhos aqui, um casal, um shot de uma só. A gente vai parar, parou a fábrica e Ó, aqui no conseguimos Canadá o pessoal tem estabilidade. bastante filho, não tem mais. Opa. Pelo menos uns 4. Não, eu tô quase 40 anos, tá ótimo pra mim. Tá Dá para ótimo. aproveitar depois a criançada, né? Dá. A gente quer aproveitar um pouco mais. É isso aí. Mas Ah, assim, é então que isso. legal, Fábio. Eu gostei da sua trajetória aí. É muito legal para as pessoas que estão ainda com esse projeto. Saber que você chega, mas você tem que ter uma dedicação. E pode Preciso. ser que ela comece desde o Brasil e que leve um tempo, né, realmente. É preciso. É preciso, é Principalmente para a preciso. província do Quebec, que eles têm uma exigência diferente, né, que igual essa da entrevista. Quando você vai para outras províncias, não tem essa entrevista. Hoje em dia é teste, eu acho. É um exame que você tem que fazer. Eu não, realmente não. Eu não Não, sei eu mais. não sei como que é para residência permanente, para você já chegar como PR aqui, né? Mas se for só para vir para o Canadá para estudar tudo, você só tem que enviar documentação. Ah, Então tá. não tem Ok. essa entrevista para outras províncias, né? Eu acho que o Quebec pede essa daí mesmo para saber como que é o nível de francês, porque ele quer pessoas, Sim, né, preparadas aí. sim, sim, São com mais certeza. exigentes do que os outros. E tem alguma coisa que você quer acrescentar na sua trajetória aí que você acha que é importante compartilhar? É, 2 coisas rápidas. Primeira coisa é você fazer bastante amigo, né? Seja brasileiro ou não, Network, porque network. você precisa ter um network bom aqui, tá? Uhum, Isso é bem importante. Uma pessoa indica a outra, ainda mais se você conseguir se juntar às pessoas que chegaram ao mesmo tempo que você, ou que estão na mesma onda que você, buscando emprego, fazendo contatos, é importante demais. uhum. E a segunda é, mesmo que você tenha que trabalhar em um emprego que não é a sua formação ou não é o seu objetivo, não se importe com isso. Coloque uma meta, siga essa meta. Não é fácil. Tem muita É. gente que cai em depressão, etc. Mas siga a meta, seja forte, porque o resultado vem. E vem Uhum. bonito, se você trabalha E está forte. preparado também para as decepções que vão acontecer, né? Faz Então a parte da gente, vida. A é, vida, na verdade, é uma onda. Ela nunca é estável. Então, então você vai ter momentos principalmente, ruins. principalmente Sempre. imigrante, assim, as pessoas passam por Com certeza. muita coisa inesperada, que ela não planejou, que foi além do Sim. planejamento. Então esteja preparado psicologicamente para falhar
Sim, claro. e Faria tentar de rápido, novo. levantar rápido para tentar de Isso, novo. exatamente. Exatamente. Bater a poeira e continuar, que Exato. é que para quem batalha tem chance. Para quem vem com preguiça achando que tudo vai cair no colo, logo logo Infelizmente, tá indo não é o embora. lugar. É. É, mas para quem está disposto a batalhar, você vai ter o seu lugar ao sol também, Sim, com certeza. né? Com E certeza, você chega lá. legal, legal. Muito obrigada, viu, Fábio, pela sua Obrigado a entrevista. você. Boa noite a todos. E, obrigada. E muito sucesso para você aí, tá Para bom? vocês também. Muito Obrigada. Tchau, obrigado. tchau. Até logo.